Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes a mais um vídeo aqui no meu canal. Este chega com este novo projeto que é o Trava Lindas, que é um projeto de falar sobre personalidades transexuais, transgêneros ou meio que nesse meio termo aí, em algum lugar próximo a isso, que fizeram algo da história, que fazem parte da história da humanidade e geralmente são esquecidos nos livros, porque é muito comum pessoas que são quanto mais diferente do homem branco hétero, mais difícil você encontrar alguma referência histórica sobre isso. Não quer dizer que não exista, só que é difícil de achar. E nesse episódio eu quero começar falando sobre uma mulher transexual do século XVIII que foi soldado, espadachim, espiã infiltrada da corte russa e ainda foi diplomata. No episódio de hoje eu falo sobre Chevalier Dion. From transsexual Transylvania. Eu vou ter que pegar uma cola, porque o nome dessa pessoa é muito grande, tá? Charles Genevieve Louis Auguste André Timothée Dion de Belmonte. Esse pedaço grande todo é o primeiro nome da pessoa. É muita coisa. Então eu vou chamar ela só de Madame Dion, para facilitar aqui nossa conversa. Madame Dion nasceu em 1728 e morreu em 1810, com 81 anos. Foi um soldado que ganhou inclusive o prêmio Cavaleiro da Ordem Real e Militar de São Luís por seus serviços prestados. Foi o soldado, o que se for, só ser soldado transexual lá na França em 1700 e alguma coisa já seria um feito digno de nota. Mas Madame Dion foi muito mais impressionante do que isso, fez muito mais história, muito mais coisas a se contar. E eu comecei a querer fazer esse vídeo por ter lembrado que no Assassin's Creed Unity ele aparece como um homem de vestido, um homem que gosta de se vestir com roupas femininas, lá numa side quest dos duelistas. Você tem que duelar com várias pessoas e ele seria o último chefe dos duelistas. Isso é um fato histórico. O Chevalier Dion foi um personagem histórico que realmente gostava de duelo, duelava de vestido inclusive. Então já devia ser um mind game isso. Imagina, o cara chegar pra duelar, tudo com uma calça justa, tudo mais, aquela roupa pra facilitar o movimento. Do outro lado a pessoa chega de vestido. E anga! E ganha! Uma coisa impressionante, Chevalier Dion foi um cara que ganhou muitos duelos. Tanto antes quanto depois de assumir a sua identidade feminina. É importante ressaltar que Chevalier Dion foi uma das mais importantes personalidades transgêneras da história da França. Inclusive, o termo eonismo se refere a pessoas travestis, transexuais e também a crossdressing. Então é comum, é fácil de entender o porquê disso, porque como não existia o termo, nada assim, então associar todas essas coisas acaba se tornando um erro, mas um erro que a gente até consegue entender. A gente vê, por exemplo, o cartunista Laerte, que por muito tempo ele foi considerado um crossdressing, até que se tornou, que assumiu a sua figura feminina, a sua entidade feminina. Mas por que essa é uma pessoa tão importante, tão impressionante, essa história de vida? Na França, o rei Luís XV tinha um grupo secreto chamado Secret du Roi, ou o Segredo do Rei, de espiões que não tinham contato com o exército, tinham contato basicamente só com o rei. E essa foi a porta de entrada de Chevalier Dion para o exército. Meio que ela já tem um acesso como se fosse um super espião dentro do exército. Assim, é uma pessoa muito mais que vai para um tipo diferente de combate, né? É um espião que trabalha com infiltração. Ninguém pode saber que essa pessoa é espião, ou no caso espiã. E é uma vantagem para ela porque ela tinha essa facilidade de mudar sua aparência, né? Assim, levando em consideração que era uma pessoa que nasceu era um homem, né, na época, que se vestia e parecia mesmo uma mulher. Então ela já tinha essa aparência e esses jeitos tudo mais femininos. Então disso acabou se tornando uma vantagem para a espionagem. Ela se infiltrou na corte da Imperatriz Elizabeth da Rússia e ficou lá por 33 anos. E inclusive foi muito importante durante a Guerra dos 7 Anos, mandando informação da Rússia para a França. Então isso fez uma grande diferença e ajudou muito a França nessa guerra. Foi uma guerra muito complicada. Infelizmente acabou se desentendendo com o rei Luís XV e foi impedida de voltar para a França. Quando o rei Luís XV morreu,
o sucessor dele fez um acordo e aí sim ela pode voltar para sua terra natal. Mas só, cara, são 33 anos trabalhando infiltrada na corte inimiga. Isso é muito impressionante, muito incrível. Eu descobri inclusive que o Assassin's Creed não foi a única obra que fez referência a Xavier Dion. E algumas obras são muito mais importantes, inclusive, estão muito mais destacadas. Existe um anime sobre essa personagem. Um anime de 2006, com 24 episódios, baseado na história original de Tou Obukata. Ele acabou isso em 2006 e acabou em 2007. É um anime curto assim, não tem muitas temporadas. Também tem um livro chamado Encyclopedia of this World, do autor Nick Evangelista, que conta sobre a história do espadachim e tudo mais. E no capítulo de duelistas, tem lá o termo dele. Acho que está para 186 e 181. Eu não lembro direito porque com a pesquisa rápida que eu fiz, eu não tive acesso ao livro. E tá lá citado a pessoa, né, com o seu nome gigantesco, da Madame Dion, o que é um grande reconhecimento de sua proeza como espadachim, né? Não tem muitos nomes naquela sessão. E também no jogo Fate Grande Horda, para quem conhece o Fate, se passa em vários tempos históricos, tem vários personagens da história, por exemplo tem Hércules, Gilgamesh e vários outros personagens que são também realmente baseados em personagens reais, como Arthur, no caso Arthur aqui no anime. E tem lá, um dos jogos tem a personagem do Xavier Dion, e ele não é uma referência, um apelido, sei lá que, é literalmente o personagem com aquele nome mesmo gigante que eu citei no começo. E também tem um filme, uma produção franco-italiana chamada The Secret du Chevalier Dion, de 1959. Esse filme eu descobri que tem no YouTube, eu não consegui assistir porque eu fiz a minha pesquisa, que também conta a história dele. Então são várias coisas, que eu fui descobrindo assim, que é uma pessoa tão interessante e tão raro de você descobrir, de você ver referência, né? Então eu pretendo trazer mais vídeos sobre essas personalidades, sobre essas pessoas que fizeram diferença na história, fizeram alguma coisa impressionante e que fazem, que traz um pouco de esperança também. Eu sou um homem hétero cis, pelo menos por enquanto, e não tenho como saber como é ser LGBT num mundo que é tão preconceituoso. Eu tento ter empatia e quero trazer mais conteúdos para mostrar que é possível uma pessoa que superar as barreiras, né, uma pessoa que tem tantas barreiras, fazer coisas grandiosas e literalmente marcar seu nome na história. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal. Se você conhece outras personalidades que merecem ser citadas, que merecem ser exaltadas, deixem nos comentários. Um abraço e até a próxima. Tchau!